Hoje é a 9ª aula, né? Da disciplina Seminário Permanente de Pesquisa e Extensão 5, PPG-Psi-UFS, a data é 2 de fevereiro de 2021. O tema são os tempos da sexuação. Morel, então, inicia seu 5º capítulo, que se intitula Anatomia Analítica, os 3 tempos da sexuação, reafirmando que, mesmo a identificação com um traço unário, tal como descrita originalmente por Freud, não basta para dar conta da sexuação. Retomando o que a gente já discutiu na aula passada, né? A identificação com traço unário não basta para dar conta da sexuação. A identificação com traço unário não é uma identificação no nível do real, tá? Não é uma identificação com o isso que o Lacan chama, no final do seu ensino, de ou seja, não tem a ver com isso que resta do percurso de uma análise, tá? A identificação com o traço unário é quando você pega o traço de uma pessoa para si, ok? Então esse traço pode ser uma imagem, um significante, né? Pode ser, enfim, é algo que você captura do outro, né? E claro que se é algo que você captura do outro, isso tem uma estrutura simbólica imaginária. É uma identificação como outra qualquer, só que você pega um traço do outro, né? E você constrói um sintoma, um ideal, ou uma parceria sintomática. Mas uma identificação, seja ela qual for, mesmo a identificação com traço unário, não pode captar o real do gozo em jogo nas experiências corporais. Por exemplo, né, numa mulher frígida ou num homem impotente. Isso aqui é que eu acho importante. Uma identificação não pode captar o real do gozo em jogo nas experiências corporais. Desde o início do livro, isso não é uma novidade, né? É algo que ela traz no 5º capítulo também, é que a sexuação não se reduz à identificação. Então ela não se reduz nem ao sexo nem ao gênero, que são identificações. Então, se a sexuação não se reduz nem ao sexo e nem ao gênero, né, o que é efetivamente a sexuação? E é agora que ela vai falar do processo como sendo de 3 tempos, tá? E com o intuito de dar conta do real do gozo no campo da sexualidade, né, ou da sexuação, e concomitantemente considerar as sutilezas do complexo freudiano de castração, é preciso uma lógica que não seja a da identificação. Para tanto, Lacan sugeriu utilizar a função fálica, né? Então foi aquilo que a gente viu no capítulo 4, né? A função fálica, com recurso à quantificação. Então, ser todo fálico, do lado homem, ou não todo fálico, do lado mulher. Então, para a psicanálise, a diferença dos sexos em jogo na sexuação não coincide com a diferença anatômica, embora esta última deixe consequências psíquicas, como assinala Freud. Então, isso aqui pode parecer óbvio para a gente, né? Mas é bom ressaltar que quando o Lacan fala de real, ele não está falando de um real, de um corpo naturalizado, tá? O real não é algo que se apresenta, né, na natureza de um corpo, tal como o real da ciência, por exemplo, onde essa natureza ela é desvendada, seja genomicamente, né, e aí são os cromossomos diferenciam um sexo do outro. Em psicanálise, não é esse desvendamento de uma suposta natureza do corpo que vai nos proporcionar captar esse real do que se trata. O Lacan está falando que ninguém nasce nem mulher, tampouco homem. A gente se torna, né? A gente se torna a partir do momento em que a gente decide se inscrever na função fálica, em um dos lados das fórmulas da sexuação. Mas existe uma outra opção, que é rejeitar essa inscrição na função fálica. E a consequência é uma estrutura psicótica, é um indivíduo que tem que construir a sua própria sexuação a partir do zero, né? Do grau zero,
e não partir de um discurso sexual compartilhado, como no caso da neurose. Lacan caracteriza a sexuação como uma opção de identificação sexuada. Então, vamos lá. O que é uma opção de identificação sexuada? Primeiro, opção quer dizer que é uma escolha do sujeito. Então, o sujeito escolhe. Identificação implica a intervenção da linguagem e do significante. Ou seja, você só consegue tocar o real por intermédio da linguagem e do significante. Não que a identificação capture completamente o real, mas ela toca, tá? Identificação sexuada mostra que não se trata da segunda identificação freudiana com traço unário, senão de outro funcionamento. Assim, a anatomia analítica não é a anatomia natural, nem o gênero. É a sexuação. E essa sexuação depende de uma lógica em 3 tempos. Primeiro, da diferença natural dos sexos. Segundo, o do discurso sexual. Terceiro, o tempo da escolha do sexo por parte do sujeito, ou da sexuação propriamente dita. Então, esse primeiro tempo da sexuação, que é o da diferença anatômica, entre aspas, natural, ele é um tempo real mítico, que só é construído a posteriori pelo discurso sexual. Então, na verdade, esse tempo não existe. É a minha tese. Esse primeiro tempo da sexuação existe para a ciência, mas não para a psicanálise. Por quê? Porque é a ciência que está preocupada com esse real do corpo, né? Com esse real mítico, natural, né? Naturalizado. Então, a ciência constrói, né, uma diferença sexual a partir desse corpo naturalizado. Agora, o que diz a psicanálise? Isso está lá no Seminário 11, eu não estou falando nada novo aqui. Eu até citei aqui o Seminário 11, tá citado aqui. Quando o Lacan fala, lá no Seminário 11, mais especificamente comentando o objeto olhar em um livro do Merleau-Ponty, tá? O visível e o invisível. Então, ele está falando sobre as possibilidades, né, de visibilidade, ou seja, ele está falando de visão, função de órgão, e de olhar, né, função significante. A gente depende do significante, né, para a nossa percepção. A nossa percepção ela não é imediata. A gente só é capaz de perceber aquilo que está estruturado no campo do significante. Né? Isso eu não sei se eu já trouxe para vocês aqui, a anedota que contam sobre um discípulo de Aristóteles, que na Idade Média foi convidado para observar, né, para ver, enfim, o corte de um cadáver, que naquela época era proibido, enfim, mas se fazia mesmo assim. Então, ele foi convidado para uma aula de anatomia, né, porque Aristóteles acreditava que quando o indivíduo morresse, os órgãos convergiam para o coração, né? Então, esse era um dogma, ninguém questionava, os corpos eram invioláveis naquela ocasião, então ninguém poderia ir contra esse dogma apontando uma evidência empírica. Só que alguns anatomistas faziam experimentos, enfim, dissecando cadáveres, etc. E um discípulo do Aristóteles, né, muito rigoroso, muito fervoroso aí a esse dogma, foi convidado para olhar essa aula de anatomia. E aí abriram o cadáver, o discípulo olhou e aí perguntaram: e agora, você acredita que os órgãos dos indivíduos mortos não convergem para o coração? Olha aí, todos estão no mesmo lugar. Aí ele olhou e falou assim: olha, se não fosse o Aristóteles que tivesse dito, eu até acreditaria no que eu estou vendo. Por que ele... porque a visão ela é condicionada pelo aparato significante a partir do qual você faz essa apreensão. Então, como ele tinha esse aparato significante aristotélico, como isso era um dogma, o que ele via ali pouco importava. A percepção ela nunca é imediata, ela nunca é direta, ela sempre é estruturada, né, pelo aparelho significante. Isso é o que Lacan fala lá no Seminário 11. Tá? Isso está muito claro, assim.
tá muito claro. Ele falou perceptum, né, ou seja, há um dado haver, né, que é condicionado pela estrutura significante, precede o percipiens, precede aquele que percebe, né? Então, a gente só percebe aquilo, né, para o qual nós fomos, de certa forma, predispostos a ver pela estrutura significante. Então, essa diferença anatômica natural não existe, né? Ela não existe a não ser por essa construção significante do discurso sexual. Que aí a gente já vai para o segundo tempo. Então, o segundo tempo é justamente o do aparato significante que condiciona o nosso olhar acerca dessa suposta natureza. Tá? E aí, o segundo tempo é o do discurso sexual. Ela está chamando de discurso sexual esse certo aparato significante que faz com que a gente perceba algumas diferenças supostamente naturais. Mas, na verdade, a natureza ela só existe ao ser interpretada pelo outro social. É basicamente isso. Na verdade, em psicanálise, é o segundo tempo que constrói a posteriori essa diferença anatômica natural. Tá? Então, a psicanálise não parte desse naturalismo, por exemplo, que a ciência parte. Tá? Isso é muito importante que se diga, porque quando se fala em real em psicanálise, pelo amor de Zeus, não é o real de um corpo supostamente natural. Então, nenhuma diferença é pensada sem o significante, inclusive a diferença sexual, que estrutura a nossa percepção, tal como apontado por Lacan no Seminário 11. Então, aceitar o discurso sexual equivale a acatar o erro comum e se inscrever na função fálica. Esse erro, né, esse erro comum, consiste em modificar o status do falo, que passa de significado do gozo a significante mestre do discurso sobre o sexo. Isso faz com que o sexual só se inscreva com referência ao falo. Dos gozos proibidos, o mais de gozar da fantasia, e o gozo feminino, nada se pode dizer, ao menos com base na significação comum, fálica. O sujeito pode rejeitar ou aceitar o erro comum do discurso sexual, consistente em transformar o significado fálico do gozo, no qual a criança se banha passivamente, num significante mestre sobre o qual deve decidir inconscientemente inscrever-se. Antes do sujeito falar, ele é falado. Então a gente já nasce imerso num banho de significantes, né? E a gente passivamente se banha nessa sopa de letrinhas, né? Que é o mundo da linguagem, que já pré-existe a nossa existência, né? E que vai continuar existindo após a nossa morte. Então, o simbólico pré-existe ao sujeito e sobrevive à morte do sujeito, né? O simbólico, enfim, são esses discursos, né, comuns, né, nos quais a gente nasce imersos. Então, cabe a gente acatá-los ou não, né? Se a gente acata o discurso sexual, que é um desses discursos comuns, a gente transforma, então, né, o falo de um significado, ou seja, falo como significado do desejo da mãe, né? Isso lá na metáfora paterna. Quando a mãe desvia o olhar do bebê, o que essa mãe está transmitindo a esse bebê? Ela está transmitindo a sua própria falta, ao mostrar para esse bebê que ele não a complementa, que ele não é o objeto exclusivo do desejo dela, e que ela deseja algo para além desse bebê. Isso é o que se chama de falo. O falo é o significado do desejo da mãe, né? Ou seja, é o fato de que a mãe é faltosa e que deseja algo para além desse bebê, e com isso ela transmite essa falta para esse bebê, que se mostra, por sua vez, faltoso, né?
e que vai ter que também correr atrás de objetos substitutivos maternos. Essa é a lógica da separação, né, do primeiro momento fusional entre mãe e bebê. Então, o falo nada mais é que esse significado fálico que separa, né, a mãe do bebê, né, o nome do pai, né, o nome do pai enquanto significante, né, a metáfora paterna, porque o que a mãe deseja é o falo, ou seja, é um pai, é aquilo que a separa do bebê, né? Então, o significante do nome do pai e o significado fálico, né? O falo como objeto do desejo da mãe, ou seja, algo enigmático e desconhecido, como naquele filme do Buñuel, obscuro objeto do desejo, alguma coisa assim nesse sentido, né? Que é justamente o falo. Esse discurso sexual simbólico, ele independe, né, da gente. Cabe a gente acatá-lo ou não, né? Quer dizer, se você acata, você transforma, né, o falo de um significado do gozo para um significante mestre que vai te guiar como referência com relação ao sexo. Acatar o discurso comum é abrir mão da felicidade em prol da segurança. A segurança de você acreditar num discurso que é compartilhado, né? E abrir mão da felicidade no sentido de uma satisfação pulsional mais imediata, né? A partir do momento no qual você entra no discurso compartilhado, a sua satisfação pulsional não é mais imediata, ela é mediada pela linguagem, pelo simbólico, e é subordinada, é alienada a ele. Tá? E, então, isso implica uma renúncia pulsional enorme. Mas é isso que garante, é essa alienação ao simbólico que garante a liberdade do sujeito, né? Porque se você rejeita isso, aí estamos na psicose. E na psicose o indivíduo tem que se reinventar a partir de um grau zero de referência, né? Ao pai e ao falo, certo? Então é muito mais difícil, né? É muito mais difícil para o indivíduo psicótico construir as suas referências com relação à sua existência e com relação ao seu sexo. Quando o simbólico ele é, de certa forma, minguado, né? Como no mundo contemporâneo, parece uma lua, né, minguando e ela se tornando cada vez menor e cada vez, né, cada vez servindo menos de referência e etc. Então, quando ela mingua, né, quando o simbólico mingua, a gente tende a ficar à deriva, mais à deriva, né? Porque, por exemplo, para você contestar, inclusive, um binarismo sexual, você precisa se alienar a ele, senão você nem reconhece esse binarismo como tal. Eu tô de rosa, olha aqui, ó, na minha camisa. Pois é. Não, são caricaturas, mas, quer dizer, para você contestar essas caricaturas, um primeiro requisito é você se alienar a elas, né? E aí eu estou falando de uma questão que é estrutural e não social, propriamente dita. Ou é isso, ou pior. Ou a psicose, né? Pois é. Foi. Pois é. Enfim, na psicose o indivíduo é completamente livre, né? Para se construir a si mesmo, tanto existencialmente como sexualmente. Aí a gente percebe o sofrimento que isso implica, né? Continuando aqui, né? Se o sujeito não aceita o discurso sexual comum, seu correlato significante mestre fálico, temos uma psicose como estrutura psíquica, e ele deverá, então, inventar uma solução inédita, sem recurso à função fálica. Isso que eu acabei de falar, né? Por outro lado, se o sujeito aceita o erro comum do discurso sexual, ele entra na sociedade humana fálica,
inscreve seu gozo na função fálica, a única capaz de significar a diferença sexual, escrita por Lacan nas Fórmulas da Sexuação. O segundo tempo da sexuação implica, assim, uma escolha: inscrever-se ou não sob o significante mestre do discurso sexual, o falo. Tá? O terceiro tempo é o tempo da sexuação, a eleição do sexo. Então, aceitar o falo, digamos assim, ainda não é a sexuação, porque o indivíduo tem que se localizar ou do lado esquerdo ou do lado direito das fórmulas da sexuação, que é propriamente esse terceiro tempo. Então, é o tempo no qual o sujeito, previamente inscrito na função fálica, no segundo tempo, se inscreve, isto é, aliena-se, não sem ambiguidade, em uma das duas opções de identificação sexuada. E quais são essas duas opções de identificação sexuada? Todo fálico, do lado homem, e não todo fálico, do lado mulher, que correspondem a um real dos modos de gozar do falo no laço com o parceiro sexual. Lacan busca, com isso, extrair relações estruturais entre sexuação, escolha de objeto, e práticas concretas de gozo. Citando Morel, Freud com Aristóteles, reescrito com a lógica moderna. Essa é a tentativa de Lacan para definir os dois sexos como dois modos distintos de uso do falo e um laço com outro sexo, ou com o mesmo. Laço que fracassa de diversas formas em estabelecer uma relação, dado que a relação sexual não existe. Tá? Então, a sexuação masculina estará, de maneira muito freudiana, ligada à articulação do todo fálico e da existência no sentido lógico, segundo a lógica aristotélica, do universal e do particular. Enquanto a sexuação feminina será orientada por uma lógica inédita, a de certo tipo de negação referida ao todo. Essa negação implica que a referência ao falo, por central que seja, não é a única para uma mulher. Porém, não se poderá dizer que para ela exista outra coisa suscetível de indicar-se mediante um significante mestre feminino, equivalente ao falo. De modo que a lógica do não todo mostra-se uma invenção de Lacan, articulada a intuições de Freud e Aristóteles, não formalizadas, que extrapolam esses próprios autores. Ao colocar em perspectiva os restos, os impasses, os dejetos da lógica aristotélica do universal e do princípio de contradição, obtém-se um panorama geral do que seria uma lógica do não todo, não um sistema, senão uma sucessão de pontos de impossibilidade e paradoxos, os quais há de se reconhecer como objetos preciosos. Lacan não se conformou com essa lógica do universal, que levou Freud a centrar toda a interpretação analítica na relação com o pai e a construir a sexualidade feminina segundo um modelo integralmente masculino. Então, Lacan está tentando aqui dar conta das próprias deficiências de Freud, né, que foi um homem da sua época, que avançou em vários quesitos, mas não propriamente nesses dois aqui, né? Quer dizer, toda a interpretação para o Freud era referida ao Édipo e ao pai, né? E ele chega até a se desculpar por isso, em vários momentos, né? Quer dizer, o que o Lacan traz de inovação? Ele vai jogar muito mais com equívoco, né? Do que propriamente com essa referência fixa ao pai e ao Édipo, né? Pelo menos a partir de um determinado ponto mais avançado do seu ensino. E a partir da lógica da sexuação, a gente tem aí a tentativa de escrever a sexualidade feminina fora da norma fálica, fora do discurso do mestre, né? Fora, enfim, de uma tentativa de definir o feminino
como sendo deficitário com relação ao masculino, né? Então, não é mais um feminino deficitário e negativado, é um feminino positivado, né? Ele vai falar, olha, não falta à mulher referências fálicas. Na verdade, ela possui essas referências, né? Mas ela é não toda fálica no sentido de que há outros gozos, ou seja, ele mostra que há articulado ao feminino o gozo do outro. Então, conforme o conhecido aforismo de Lacan, a mulher não existe, o que significa que ela é uma entidade vazia, né, uma não identidade. Isso é que é importante. A mulher é uma não identidade por excelência. Então, quem tenta reduzir, né, o lado homem, o lado mulher das fórmulas da sexuação ao sexo ou ao gênero, não entendeu nada. O Lacan está falando aí de um real do gozo e que não se reduz às identificações. Novamente eu volto a afirmar isso porque é importante, né? Então, mulher, para o Lacan, não é definido nem pelo sexo e nem pelo gênero, mas sim pelo modo como o indivíduo goza na sua relação com o falo e na sua relação com o outro enquanto parceiro sexual. Tanto que ele coloca homens, né, nos exemplos que ele dá no Seminário 20, como sendo mulheres. Por exemplo, São João da Cruz, que era um grande místico, né, cristão, e ele coloca como sendo uma mulher. Né? E aí pode ser, né, senso comum, a gente fala, imagina, né, um novo aforismo lacaniano, São João da Cruz é mulher. Todo mundo vai falar, ué, mas ele era trans, mas ele é... Por quê? Porque a gente já pensa segundo a lógica da identidade, a gente já pensa segundo o viés de gênero, a gente já pensa segundo o viés de sexo, né? A gente sempre vai tender a pensar dessa forma, mas não, Lacan está falando da relação que São João da Cruz tinha com o falo e com a parceria sexual que ele estabelecia a partir dessa relação, né, do gozo místico, do êxtase, né, dessa fusão com Deus, né, com essa entidade suprema, né, esse sentimento oceânico que o Freud chama de mal-estar na cultura, né, isso está relacionado ao gozo feminino, né, ao gozo ilimitado, né, ao gozo que está para além da linguagem, né, para além daquilo que é captado pela linguagem via gozo fálico, né, ou seja, é uma experiência de corpo, que o Lacan chama de mulher, tá, que tem a ver com o gozo feminino, está para muito além, né, do sexo e do gênero. Se a gente pensa a nossa sociedade contemporânea, talvez ela não funcione mais segundo a norma fálica, né? Essa é a tese de alguns autores, como, por exemplo, o Jacques-Alain Miller, o Henrique Laurent, né, que eles ministraram um seminário chamado O Outro que Não Existe e Seus Comitês de Ética. Então, a tese deles é de que isso que se conhece por simbólico está minguando, no sentido de não ser mais uma referência transmissível, assim, conteste, né? E que os comitês de ética seriam espécies de sintomas disso, porque o que é um comitê de ética? O comitê de ética é uma tentativa de restabelecer pequenos núcleos do simbólico, ou seja, de impor limites, de castrar algumas ambições, sobretudo da ciência. Então, né, o comitê de ética está presente para discutir a eutanásia, né, que pode ser apropriado por alguns regimes políticos como forma de necropolítica, né? Está presente na discussão sobre aborto, está presente na discussão sobre clonagem, está presente na discussão sobre reprodução assistida, né? Então, diante, né, desse sem limites
né, da ciência em conluio com o capitalismo, é uma tentativa de estabelecer um certo limite simbólico a esse gozo limitado, que seria da ordem do não todo. Tá? Então, assim, a gente poderia se questionar nesse sentido se a virilidade, que é isso que até o Lacan traz como sendo uma espécie de essência do lado homem, do lado masculino, né? Daí o todo fálico significa todo castrado, né? A castração fala de uma certa relação com o pai, né? O pai como exceção, que funda o conjunto, né? Dos castrados, quer dizer, lá em Totem Tabu, ninguém mais pode gozar da mesma forma que o pai da Horda Primeva. O gozo ele passa a ser limitado, a renúncia pulsional é exigida, e aí surgem as leis. Então a gente está falando, né, de uma exceção que funda um conjunto, e todo conjunto está atrelado a essa exceção, né, a esse pai. Então é a virilidade sendo consagrada pela castração. Né? E do lado feminino você não tem nada disso, né? Você tem um conjunto aberto que não é fundado por uma exceção. Então é um conjunto aberto e ilimitado, né? Então, quer dizer que a relação com a castração ela se dá de outra ordem, né? Ela se dá de forma não toda, né? É não toda castrada, enfim. E isso abre vieses para novas organizações, né, sociais. Talvez a gente esteja passando por um momento de declínio da virilidade, ou seja, disso que caracterizaria o lado homem, né, o lado masculino, e que esse declínio da virilidade, de fato, esteja, de certa forma, impulsionando, né, os homens a gozarem do lado feminino. Né? É como se, enfim, é como se esses limites, a partir do momento em que a castração não opera mais, né, da mesma forma, e é como se limites fossem expandidos, né, e de fato você não tenha mais uma categoria masculina pensada dentro da caixa